E aí, cinéfilo, Prime Video tem um catálogo de ficção científica que é simplesmente absurdo. E hoje eu trouxe os melhores para você numa lista que vai do clássico absoluto ao moderno mais impactante. E tem um filme no meio que é considerado por muitos críticos como a melhor ficção científica dos últimos 20 anos. Eu sou Miguel, bem-vindo ao Filmeja 1. Bora para nossa lista. Matrix, disponível na Prime Video. Tem filmes que existem antes e depois. Matrix é um deles. Quando as irmãs Wachowski lançaram Matrix em 1999, ninguém sabia exatamente o que estava prestes a acontecer com o cinema de ficção científica. A premissa era ousada. E se o mundo que você enxerga, toca e sente não fosse real? E se toda a experiência humana fosse uma simulação construída por máquinas para manter a humanidade sob controle, enquanto seus corpos servem de bateria? Neo é um programador comum que vive uma vida dupla como hacker e que começa a sentir que algo está fundamentalmente errado com a realidade ao redor. Quando Morpheus aparece com duas pílulas, a escolha que Neo faz muda tudo. Matrix não é só um filme de ação com coreografias revolucionárias que mudaram o cinema para sempre. É uma obra filosófica que questiona a natureza da realidade, do livre-arbítrio e do que significa ser humano num mundo controlado por sistemas que ninguém questionou. Keanu Reeves nunca foi tão certo para um papel na vida. Disponível na Prime Video e é obrigatório. O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, disponível na Prime Video. Destino Sombrio é um filme que a maioria das pessoas subestimou na estreia e que merece muito mais reconhecimento do que recebeu até hoje. James Cameron voltou como produtor para corrigir o que tinha saído errado na franquia depois do segundo filme, trazendo Linda Hamilton de volta como Sarah Connor e ignorando completamente tudo que veio depois de Exterminador 2. A história apresenta Dani, uma jovem mexicana que se torna o novo alvo de um exterminador ainda mais avançado enviado do futuro, enquanto uma guerreira aumentada ciberneticamente chamada Gracie é enviada para protegê-la. Sarah Connor reaparece como uma caçadora experiente e completamente transformada pela dor, carregando décadas de batalha e perda num papel que Linda Hamilton entrega com uma intensidade que você sente em cada cena. O que o filme faz de inteligente é usar a mesma estrutura do original, mas com uma consciência moderna sobre quem são os personagens e o que eles representam. As sequências de ação são as melhores da franquia desde o segundo filme, com uma lógica interna que respeita profundamente o que Cameron criou originalmente. Disponível na Prime Video e é melhor do que você lembra. Resistência, disponível na Prime Video. Resistência é um filme que eu precisei assistir 2 vezes para processar completamente o que ele estava fazendo. Numa guerra global devastadora entre humanos e inteligência artificial que tomou conta do planeta, Joshua é um ex-agente enviado para encontrar e eliminar o Criador, um misterioso arquiteto responsável por desenvolver uma arma capaz de acabar com o conflito de vez. A missão parece clara e direta, até o momento em que Joshua e sua equipe descobrem que a arma que precisam destruir é uma criança, uma inteligência artificial em forma de criança que respira, que sorri, que demonstra curiosidade sobre o mundo ao redor. E aí, o filme vira completamente outra coisa. Resistência usa a ficção científica para fazer perguntas que desconfortam profundamente. O que define uma vida que vale a pena proteger? O que separa uma arma de um ser consciente? John David Washington carrega o filme com uma contenção emocional que vai quebrando progressivamente à medida que ele se vê preso entre a missão que recebeu e algo que não consegue mais ignorar dentro de si mesmo. É visualmente deslumbrante, com uma direção de arte que cria um sudeste asiático futurista que parece completamente real e habitado. Disponível na Prime Video. Alienoid, disponível na Prime Video. Esse filme é uma loucura criativa do melhor tipo possível e eu precisava que você soubesse da existência dele. Alienoid mistura 2 histórias que não deveriam funcionar juntas e faz isso com uma energia e uma imaginação que é genuinamente difícil não admirar.
Na Coreia do Sul contemporânea, guardiões alienígenas aprisionam criminosos interdimensionais dentro de corpos humanos como se fossem prisões biológicas. Na dinastia Goryeo, no passado medieval coreano, guerreiros buscam uma espada mítica com poderes sobrenaturais, que pode mudar o destino de toda uma era. E as duas histórias começam a se cruzar de formas que você definitivamente não consegue prever nem no segundo, nem no terceiro episódio. É caótico, é grandioso, é excessivo em todos os sentidos. E é exatamente por isso que funciona de um jeito que filmes mais contidos nunca conseguiriam. O cinema sul-coreano tem uma capacidade única de abraçar o absurdo total com seriedade absoluta, e Alienoid é talvez o exemplo mais ambicioso disso. As sequências de ação são espetaculares, a produção visual é impressionante e o ritmo não para em nenhum momento. Disponível na Prime Video. O Quinto Elemento, disponível na Prime Video. Luc Besson criou em 1997 um dos filmes mais estranhos, coloridos e completamente únicos que o cinema de ficção científica já produziu. E o Quinto Elemento envelheceu de um jeito que pouquíssimos filmes conseguem. No século 23, o motorista de táxi de Nova York, chamado Corbin Dallas, se vê no meio de uma missão cósmica para salvar a Terra de uma força demoníaca que reaparece a cada 5.000 anos para destruir tudo. A solução está em 4 pedras antigas que representam os elementos da natureza e numa mulher chamada Lilu, que é literalmente o quinto elemento e a única esperança real de sobrevivência do planeta. Bruce Willis está no melhor da forma. Gary Oldman como o vilão é absolutamente delicioso em cada segundo que aparece na tela. E Milla Jovovich como Lilu criou um dos personagens mais icônicos e mais amados da ficção científica dos anos 90. O design visual do filme é uma explosão de cores, criatividade e excesso, que só alguém com a visão de Besson teria coragem de aprovar e executar. É divertido, é louco e é completamente irresistível do começo ao fim. Disponível na Prime Video. Antes de continuar, quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que estão aqui comigo. Vocês são o motivo de cada vídeo que eu faço com tanto carinho. Se inscreve no Filmeja 1 e ativa o sininho, me ajuda demais e é rapidinho. E agora chegou o momento do filme que eu prometi no início, o destaque absoluto dessa lista. Preste atenção, porque esse você não pode perder de jeito nenhum. A Chegada, disponível na Prime Video. Vou ser direto com você. A Chegada é provavelmente o melhor filme de ficção científica produzido nos últimos 20 anos. E digo isso com total convicção, depois de ter assistido centenas de filmes do gênero ao longo da vida. Quando 12 naves alienígenas pousam simultaneamente em pontos espalhados pelo planeta sem nenhuma explicação, sem ataque, sem comunicação aparente, a doutora Louise Banks é convocada pelo exército americano para uma missão que ninguém mais consegue fazer: descobrir o que eles querem. O filme acompanha Louise desenvolvendo pacientemente uma linguagem para se comunicar com seres que não têm nenhuma referência humana de tempo, espaço ou comunicação. Denis Villeneuve dirige com uma paciência e uma precisão raras no cinema de grande orçamento, construindo uma tensão que não vem de explosões, mas de ideias que vão ficando progressivamente mais perturbadoras à medida que Louise avança. O que A Chegada faz com o conceito de tempo no terceiro ato é algo que não consigo descrever sem tirar a experiência de quem ainda vai ver. Amy Adams entrega uma das melhores performances da carreira e o final vai ficar na sua cabeça por dias. É ficção científica que usa o gênero para falar sobre perda, sobre escolha e sobre o que significa conhecer o futuro e ainda assim seguir em frente. Disponível na Prime Video. 65. Ameaça Pré-Histórica, disponível na Prime Video. 65 é um filme que divide opiniões, e eu entendo os dois lados, mas defendo esse filme com convicção, porque ele faz exatamente o que promete, e faz muito bem feito. Mills é um piloto espacial que, após uma falha catastrófica na nave, pousa de emergência num planeta completamente desconhecido, com uma única sobrevivente, a jovem Koa.
O grande problema é que esse planeta não é tão desconhecido assim. É a Terra, 65 milhões de anos atrás. E os habitantes locais são dinossauros, que definitivamente não estão interessados em negociação pacífica com visitantes do espaço. Adam Driver, carregando um arsenal futurista de armas enquanto enfrenta dinossauros pré-históricos, é exatamente tão absurdo e tão divertido quanto parece na descrição. Mas o que eleva o filme muito acima do conceito é a relação que se desenvolve entre Mills e Koa, dois completos estranhos, que não falam a mesma língua e que precisam aprender a confiar um no outro para sobreviver num ambiente que quer acabar com os dois da forma mais violenta possível. É ação de alto impacto com um coração emocional genuíno que você não esperava encontrar num filme sobre dinossauros e naves espaciais. Disponível na Prime Video. Brightburn, Filho das Trevas, disponível na Prime Video. E se Superman tivesse chegado à Terra ainda criança e simplesmente decidido que não queria ser herói? Essa é a pergunta central de Brightburn, e a resposta que o filme entrega é perturbadora de um jeito que ele abraça completamente sem recuar. Um casal da zona rural dos Estados Unidos encontra uma criança alienígena que caiu do céu e a cria como filho durante anos, sem nenhum sinal de perigo. Tudo corre aparentemente bem, até que o menino começa a descobrir poderes que vão muito além de qualquer capacidade humana. E em vez de usar esses poderes para aterrorizar a pequena cidade onde cresceu, Brightburn é um horror de super-herói que não recua de nenhuma das consequências da sua premissa perturbadora. É violento, é inquietante e é exatamente tão ousado quanto precisa ser para a ideia funcionar de verdade. O que torna o filme especialmente eficaz é que Brandon não é apresentado como um monstro abstrato desde o início. Ele é um menino que está descobrindo o que é, sendo moldado por algo além de qualquer compreensão humana, e isso torna cada cena muito mais inquietante do que qualquer efeito visual poderia fazer sozinho. Disponível na Prime Video. O Enigma do Horizonte, disponível na Prime Video. Em 2047, uma nave de resgate é enviada para encontrar a Event Horizon, que desapareceu misteriosamente 7 anos antes numa missão de exploração além dos limites conhecidos do Sistema Solar. Quando finalmente a localizam à deriva, o que a tripulação de resgate começa a descobrir é que a nave não simplesmente desapareceu. Ela foi a algum lugar que nenhum ser humano foi projetado para visitar, e trouxe algo de volta consigo que não deveria ter saído de lá. O Enigma do Horizonte é um terror espacial da mais alta qualidade, um filme que usa o isolamento absoluto do cosmos e a ideia de que existem lugares no universo que a mente humana simplesmente não foi construída para suportar e continuar intacta. A atmosfera é claustrofóbica e crescentemente perturbadora, com Sam Neill e Laurence Fishburne entregando performances que sustentam a atenção em cada cena sem precisar de jumpscares baratos. É um filme que ficou cult com razão, porque poucos filmes de ficção científica chegaram tão perto de fazer o espaço parecer genuinamente e profundamente aterrorizante. Disponível na Prime Video. Alta Frequência, disponível na Prime Video. Alta Frequência é um daqueles filmes que eu recomendo para qualquer pessoa que ama ficção científica com coração de verdade, porque ele usa o conceito de viagem no tempo não para salvar o mundo, mas para salvar algo muito mais íntimo e muito mais universal. John Sullivan é um policial que, durante uma tempestade com auroras boreais, encontra o rádio antigo do pai e, de alguma forma inexplicável, consegue se comunicar com ele através do tempo, com 30 anos de distância entre os dois, na mesma frequência. O pai morreu no incêndio quando John era criança e agora ele tem a chance real de mudar isso. O problema é que alterar o passado tem consequências que se propagam em ondas de formas que nenhum dos dois poderia calcular antecipadamente. Alta Frequência funciona profundamente porque a premissa científica é apenas o veículo para uma história sobre pai e filho, sobre o peso insuportável da perda e sobre o que faríamos se pudéssemos desfazer o momento que nos quebrou completamente.
James Caviezel e Dennis Quaid têm uma química que funciona perfeitamente, mesmo sem nunca aparecerem juntos numa mesma cena ao longo do filme. Disponível na Prime Video. Cidade das Sombras. Disponível na Prime Video. Cidade das Sombras é baseado no livro de Jean Dupral e é um dos filmes de ficção científica mais subestimados que existem nas plataformas hoje. Embers é uma cidade subterrânea construída para proteger o que restou da humanidade do fim do mundo exterior, projetada para durar 200 anos com todos os recursos que seus habitantes precisariam. Mas o tempo passou, os recursos estão acabando rapidamente e ninguém mais sabe como as coisas realmente funcionam porque as instruções originais foram perdidas há gerações. Dois jovens encontram um mapa antigo que pode ser o caminho para a superfície, um lugar que a maioria absoluta dos habitantes de Embers nem acredita que ainda existe. É uma aventura de ficção científica com uma urgência real e uma construção de mundo impressionante para o orçamento que o filme teve disponível. Bill Murray aparece num papel completamente contra o tipo e adiciona uma camada de surpresa que funciona muito melhor do que qualquer um esperaria. É o tipo de filme que você descobre por acaso numa tarde e termina muito mais satisfeito e emocionado do que esperava. Disponível na Prime Video. 2001 – Uma Odisseia no Espaço. Disponível na Prime Video. Vou encerrar essa lista com um filme que definiu para sempre o que a ficção científica poderia ser no cinema. Stanley Kubrick lançou 2001 em 1968 e criou algo que mais de 50 anos depois ainda não foi superado em ambição, beleza visual e profundidade filosófica por absolutamente ninguém. A história acompanha uma expedição a Júpiter para investigar um monolito misterioso de origem claramente não humana, com a nave Discovery controlada pelo computador HAL 9000, uma inteligência artificial que começa a tomar decisões que a tripulação não consegue explicar, prever ou controlar. O que Kubrick faz nesse filme é recusar sistematicamente todas as convenções do gênero sem pedir desculpa por isso em nenhum momento. Não tem vilões convencionais, não tem respostas fáceis entregues numa bandeja, não tem nenhuma condescendência com o espectador. É um filme que exige presença total e devolve uma experiência que continua se expandindo na sua cabeça muito depois que você desligar a tela e apagar a luz. É longo, é deliberadamente lento e é absolutamente indispensável para qualquer pessoa que leva ficção científica a sério. Disponível na Prime Video e é o encerramento perfeito para essa lista.